estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e então podiam ver o homem condenado a morrer. Ela via dolorosa que a estrada do cordeia veio Cristo, Rei, Senhor, e Ele foi quem escolheu da vida por ti e por mim. Ela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ela via dolorosa, em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz, e então podiam ver o homem condenado a morrer. Ela via dolorosa que a estrada do cordeia veio Cristo, Rei, Senhor, e Ele foi quem escolheu da vida por ti e por mim. Ela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. O sangue que hoje nos limpa pela fé mostrou seu sinal em Jerusalém. Pela via dolorosa que a estrada do cordeia veio Cristo, Rei, Senhor, e Ele foi quem escolheu da vida por ti e por mim. Ela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Amém. Louvado seja Deus, né? Louvor realmente muito inspirador, exaltando a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo continue conosco aqui na casa de Deus. Você já orou alguma vez usando a oração do Pai Nosso? Já? Quem já orou, tomou assim, a oração do Pai Nosso como um apoio, uma referência? Já, né? Muitos, eu também. E eu não faço isso todos os dias, mas
de vez em quando eu faço. Às vezes, porque eu sinto necessidade de ter um apoio realmente para saber direcionar minha mente de maneira apropriada para Deus, em direção a Deus. Quando eu sinto necessidade de ter pensamentos mais certeiros, sem risco de errar. Então, eu lembro da oração do Pai Nosso como a oração que o Senhor nos ensinou. E por meio dela, eu oro e procuro meditar em cada palavra daquela oração. Por esta razão, eu gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia no Evangelho de Mateus, onde se encontra esta oração. Mateus, capítulo 6. Nesta oração, muito simples, meditando e orando, Deus me impressionou com algumas perspectivas, algumas nuances dessa oração que o Senhor nos ensinou. E que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e irmãs nesta reflexão da palavra de Deus. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9 até o 13. Mateus 6, a partir do verso 9 diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta oração, sem dúvida, é a oração universal dos cristãos, sejam eles católicos, protestantes, ortodoxos. Dizem que durante o naufrágio do Titanic, quando as pessoas ficaram em desespero, percebendo que sua vida estava em grande risco, algumas pessoas ali que confessavam a Cristo como seu Salvador e Senhor, teriam orado o Pai Nosso. E o que dizer de tantas outras situações que a gente presencia na mídia, principalmente em partidas esportivas, quando os jogadores, atletas, que assumem a sua fé no cristianismo, fazem também unidos a oração do Pai Nosso. E aqui está esta oração curta que o Senhor nos ensinou. E meditando nessa oração, eu fiquei pensando em cada uma dessas palavras. Primeiro, a expressão Pai Nosso. Pai Nosso. Eu creio que realmente não pode haver uma maneira melhor de começar uma oração do que pensar que você tem um pai. Que você tem um pai que também não é só seu, é nosso. Mesmo quando nós oramos sozinhos, Jesus está nos ensinando a invocar Deus como Pai de todos nós. Pai nosso. Isso tanto remete para a nossa filiação, quanto para a nossa irmandade. Nos lembra de que nós somos uma família. Jesus poderia ter ensinado aos seus filhos, aos seus seguidores, a chamar a Deus de outra maneira, como na Bíblia nós podemos encontrar termos: ó soberano nosso, ó Criador nosso. Mas ele intencionalmente nos ensinou a dizer Pai, Pai nosso. E esse foi um grande salto na maneira como Deus for apresentado aos seres humanos até então. Porque até hoje, para os muçulmanos, chamar a Deus de Pai é uma intimidade indevida. Deus é o Senhor, Pai não. Mas Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai nosso. Romanos 8, verso 14 ao 16, Paulo diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A nossa filiação, portanto, não depende de genealogia, não depende de meritocracia,
depende tão somente de sermos guiados pelo Espírito. E essa guia começa no momento da conversão. Porque quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Mais uma vez, sendo regenerados pelo Espírito, nos tornamos filhos de Deus. Somos guiados, e diz lá o texto em Romanos, que nós não recebemos um espírito de covardia, nem de temor, mas de moderação, com o qual podemos chamar Deus de Pai, Abba, diz lá o apóstolo Paulo, que é uma expressão aramaica que tem um sentido ainda de maior intimidade, equivalente a papai, ou na nossa versão baiana, painho, né? Pai. Pai nosso que estás nos céus. Essa referência também, eu fiquei pensando nela, é muito cheia de sentido, porque aponta para onde estamos olhando e para onde esperamos um dia estar em definitivo. Pai nosso que está nos céus. Filipenses 3:20 diz que nossa pátria está nos céus. As pessoas tomam alguns lugares como pontos de referência para se orientarem. Algumas cidades, por exemplo, em termos de política, em termos de conjuntura sociopolítica, muita gente olha sempre para Brasília, o que é que está acontecendo em Brasília? Em termos globais, o que é que está acontecendo em Washington? Mas nós não devemos ter como referência para a nossa vida nenhum desses lugares. Deveremos, sim, ter alguma ciência do que acontece no mundo, mas se existe um ponto de referência que deve colocar nossa vida orbitando em torno dele, esse ponto é o céu. E Jesus disse: Pai nosso que estás nos céus. Deus não é uma força, não é simplesmente uma energia impessoal. Deus é o nosso Pai que está nos céus. O céu é um lugar real. Depois Jesus disse: santificado seja o teu nome. Meditando sobre essa frase, me veio à mente que Jesus está falando sobre o caráter de Deus aqui. Na Bíblia, o nome sempre é associado ao caráter. Até mesmo nós sabemos disso, quando diz: olha, não põe meu nome nisso não. Porque nós não queremos que isso afete nosso caráter. Santificado seja o teu nome. No contexto do grande conflito, isso faz todo sentido. Porque desde que o pecado, que o mal entrou no universo, o nome de Deus tem sido objeto de acusação. Você sabe disso. Deus tem sido acusado nesse grande conflito de não ser um Deus cujo caráter é digno de confiança. Essa é a grande acusação do inimigo. É Deus realmente digno de adoração? Tem Ele um caráter realmente recomendável? E aqui neste planeta, não são poucas as pessoas que maculam o nome de Deus. Não apenas quando o chamam de maneira impensada, transgredindo o mandamento, mas de maneira assintosa, de maneira aberta, por meio de blasfêmias. O nome de Deus é desonrado, em tom de deboche. Outras vezes as pessoas não conseguem santificar o nome de Deus, porque não conseguem entender porque sua vida está como está. Então não conseguem ver a Deus com bons olhos. Tem suspeitas em relação a Ele. E para mim, essa é uma das grandes tensões da caminhada cristã. Você caminhar o tempo todo preservando em sua mente a convicção de que o nome de Deus realmente é digno, de que o seu caráter é honrado, que Ele merece sua confiança, que não há nenhum tipo de má intenção nele. Santificado seja o teu santo nome, seja o teu nome, disse Jesus. Há uma referência ao seu caráter. Quando ele se revelou a Moisés, ele disse: eu vou revelar quem eu sou. Farei passar o meu nome diante de você.
o Senhor justo, misericordioso. Esse é o caráter de Deus. E quando nós oramos o Pai Nosso, estamos tendo a oportunidade de reafirmar nossa certeza de que Deus tem um caráter santo, justo e bom. Venha o teu reino. Aqui vemos uma referência ao seu domínio. O reino de Deus é o domínio de Deus. Nesta oração estamos pedindo que o reino de Deus venha. Há uma referência tanto existencial quanto escatológica nesta vinda. Venha o teu reino pode ser entendido como a vinda do reino para o nosso coração. Pois Jesus disse em Lucas 17, 21, que o reino de Deus está dentro de vocês. E não podemos esquecer esta dimensão da vinda do reino. A vinda do reino vem para o seu e o meu coração. Mas há, seguramente, a vinda no sentido escatológico, universal. Apocalipse 11, verso 15, diz que finalmente chegará o dia em que o reino deste mundo pertence ao Senhor e ao seu Cristo. Por enquanto, essa dimensão escatológica não aconteceu. E é por isso que existe tanta injustiça nesse mundo. É por isso que ainda estamos aguardando, como disse o apóstolo Pedro, novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. E devemos, portanto, continuar orando, venha o teu reino. É uma referência ao domínio de Deus. A terceira expressão dessa primeira parte da oração diz: faça-se a tua vontade. Que declaração que exige fé e submissão, não? Alguns não gostam muito de dizer, não, faça a vontade de Deus, porque às vezes tem uma crença de que se for feita a vontade de Deus, Ele vai estragar meus planos. Mas Jesus, quando disse, faça-se a tua vontade, Ele estava falando da soberania de Deus. E essa soberania de Deus não significa uma imposição arbitrária da sua vontade. A maior prova de que essa soberania respeita a liberdade é o fato de ser da vontade de Deus que suas criaturas sejam moralmente livres. Tão livres a ponto de um dia terem se rebelado contra Ele. Não se trata de uma vontade truculenta, nem muito menos caprichosa. Quando Jesus disse, faça-se a tua vontade, nos ensinando a orar assim, eu entendo que Ele estava nos ensinando a acreditar que quando a gente diz, Senhor, faça-se a tua vontade, mesmo não sabendo que vontade é essa, é um ato de confiança de que essa vontade, como diz Romanos 12, verso 2, é santa, perfeita e agradável. Em outras palavras, nenhum de nós conseguiria pedir algo melhor do que o que Deus pediria em nosso lugar. Uma situação corriqueira, você já foi a algum lugar, um restaurante que você não conhecia, e a pessoa que te levou lá, disse, olha, você vai querer o quê? E você nunca foi lá, você não sabe qual o sabor dos pratos, e você, por estar do lado de quem já esteve ali, você diz assim, não, o que você pedir eu quero. Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz várias vezes. Eu disse, eu estou aqui pela primeira vez, não sei qual é o gosto da comida, eu confio em você. O que você pedir, para mim está bom. Não esse gesto não é um gesto de abdicação da vontade, nem muito menos da inteligência. Pelo contrário, é uma questão de bom senso. Semelhantemente, quando você e eu temos a oportunidade de dizer, seja feita a tua vontade, nós estamos colocando a nossa vida e todos os nossos planos nas mãos do melhor roteirista que você e eu poderíamos conhecer. Alguém que vê o fim desde o princípio e que, se tem uma coisa que Jesus nos ensinou a respeito de Deus, é que Ele sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Nem sempre vai ser na hora que nós queremos, mas sempre vai ser o melhor. Isso não é
chavão de pregador, isso não é clichê, isso é verdade que Jesus nos ensinou. Ele fará o melhor por nós. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, disse ele, quanto mais vosso Pai Celestial dará boas dádivas àqueles que lhe pedirem. Faça-se a tua vontade. Você acha que está em boas condições nessa noite de dizer honestamente isto a Ele? Ou há uma pontinha de insegurança de que Ele estrague seus planos, de que Ele frustre a sua vontade? Faça-se a tua vontade. Nem sempre é fácil. Não foi fácil para Jesus. Nem sempre foi fácil para Ele, mas mesmo assim Ele disse, não seja como eu quero, mas como tu queres. Faça-se a tua vontade. Então, até aqui, nessa primeira parte da oração, nós temos teu nome, teu reino, tua vontade. Referências ao seu caráter, seu domínio, sua soberania. No segundo bloco da oração do Pai Nosso, a ênfase agora está em quem ora, não mais em quem recebe a oração. Porque desta vez nós temos outras 3 partes que tocam na nossa existência, na nossa caminhada. E Jesus nos ensinou, nessa primeira parte aqui, do segundo bloco, a orar. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Eu fiquei pensando nessa expressão, o pão nosso de cada dia. Para mim, aqui está uma referência à nossa dependência de Deus. Faça chuva, faça sol, todo dia a gente precisa do pão nosso de cada dia. Mesmo depois que você tente jejuar, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que voltar a comer o pão de cada dia. Há uma dependência. E Jesus está nos ensinando que nós dependemos de Deus para viver essa vida aqui, biológica. Atos, capítulo 17, verso 25, diz que Deus é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Ellen White diz que cada pulsar do coração é uma evidência do cuidado de Deus por nossa vida. Em outras palavras, nós não estamos no automático. Nós, de fato, dependemos de Deus. O salmista diz, nas tuas mãos estão as vidas de todos os seres viventes. Tu lhes dás de comer a seu tempo. Se recolhes as mãos, todos morrem. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Não é errado pedir coisas materiais a Deus. Não é errado pedir o pão nosso de cada dia, que dependendo das circunstâncias pode ser o emprego de cada dia, a mensalidade de cada mês. Não é errado a bolsa de cada semestre. Não é errado pedir, Senhor, um rapaz para ser meu namorado. Uma menina que tenha coragem de namorar comigo. Não é errado pedir coisas do mundo. Não é errado. A matéria não é coisa má, intrinsecamente má. Deus criou o mundo material, corpos, pedras, árvores. Não é errado se você tem algum desejo grandioso. Não é errado. O erro é quando nossas motivações não são puras. E é por isso que muitas vezes não recebemos as coisas que pedimos. Recentemente eu estava ouvindo um sermão de um pastor americano. Ele, de maneira muito didática, simples, ele falava assim, por que às vezes não recebemos o que pedimos? Em parte isso já é conhecido nosso, mas ele falou de maneira um pouco diferente. Quando o pedido é errado, Deus diz não. E tem gente que tem dificuldade de aceitar o não de Deus. Ora, e por que Deus não pode dizer não? Eu, ser humano, muitas vezes digo não para as minhas filhas. Não, o pedido está errado, não. Às vezes, disse ele, o pedido está certo, mas não está no tempo. O tempo não é certo, o pedido está correto. E Deus vai dizer assim, devagar, agora não. Agora não.
E quantas vezes eu, pai, também digo isso para minhas filhas? Agora não. Mas, pai, agora não. Às vezes o pedido é certo, o tempo está certo. Mas Deus vai dizer, você não está pronto. Já era tempo de eu lhe dar. O que você está pedindo é correto, mas eu preciso fazer antes alguma coisa dentro de você, para que você esteja preparado para receber o que você está pedindo. Por isso, Deus diz, cresça. Não é não, cresça. Se aprume. Mas, o melhor dos mundos, às vezes o pedido é certo, o tempo é certo, você está certo. Então Deus diz, ok, sim. E é mais ou menos isso mesmo. Eu creio nisso. Na segunda parte do segundo bloco, Jesus diz, perdoa-nos as nossas dívidas. Gente, você acha realmente que vai chegar um dia em que a gente não precisa fazer essa oração a Deus? Algo do tipo, Senhor, faz tempo, hein? Que eu não preciso mais dizer, perdoa as minhas dívidas. Já paguei tudo, tirei meu nome do SPC Celestial, já faz tempo, não gosto de dever nada a ninguém. Eu lembro, Senhor, eu era um devedor, sabe, uma devedora, mas graças a Deus já paguei tudo ao Senhor. Você crê que vai acontecer um dia isso? Sim, na glorificação, né? Mas até lá, todo dia, você e eu temos que sempre reconhecer este fato inequívoco. Pai, perdoa as minhas dívidas. Salmo 19, verso 12, o salmista menciona um aspecto dessas dívidas que faria bem ponderarmos. Ele diz assim, absolve-me das faltas que me são ocultas. Mesmo quando nossa mente achar que está tudo ok, é bom dizer, Senhor, perdão até pelo que eu não tenho consciência. Eu nem sei se eu pisei na bola hoje, se eu falei o que não devia, achando que estava tudo ok, se eu fiz algo que achei correto, mas o Senhor sabe melhor. Som do meu coração, perdoa-me, perdoa as minhas dívidas. Essa é a parte da oração que, obviamente, Jesus nunca teve que fazer a Deus. Jesus nunca precisou dizer ao Pai, perdoa-me, porque Ele nunca pecou. Mas Ele ensinou aqui algo que nós vamos precisar sempre pedir a Deus. Obviamente aqui tem aquela famosa condicional, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É a parte que faz tremer muita gente. Porque na prática, Jesus está dizendo, quando você orar, pode pedir que Deus te perdoe. Mas, diga assim, me perdoe, assim como eu perdoo os que me ofenderam. É condicional. E para que não houvesse dúvida, após a oração, no verso 14 ele diz, se perdoardes aos homens suas ofensas, vosso Pai também vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco, disse Jesus, vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então não tem meio termo. É simples assim. Ou você perdoa as pessoas que lhe magoaram, lhe ofenderam, ou você não vai ser perdoado por Deus. Então, é melhor que a gente trate de perdoar aqueles que nos ofenderam. É difícil, sem dúvida. Mas essa é a condição que Jesus colocou aqui. Então, aqui, na primeira parte, nosso pão. Aqui é uma referência à nossa dependência. Depois, perdoa as nossas dívidas. É uma referência à nossa carência. Carência de graça, carência de perdão. E, finalmente, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. Eu tinha uma dúvida sobre o que Jesus estava querendo dizer aqui, porque há versões que dizem assim, não nos deixe entrar em tentação. Seria realmente, então, um pedido para que a gente nunca fosse tentado? Olhando a Bíblia, isso é fácil de responder. Não é isso, porque Jesus foi tentado. E ser tentado não é pecado, nem tampouco desculpa para pecar. Então, é mais provável
que Jesus esteja aqui dizendo: não nos deixes cair quando estivermos diante das tentações, porque as tentações serão inevitáveis. É como combates. Não tem como fugir da luta. Não tem. Mas aqui ele está nos ensinando que temos que orar pedindo que Deus não nos deixe cair, mas livrar-nos do mal. E 1 Pedro 2,9 nos dá uma promessa maravilhosa que diz assim: o Senhor sabe livrar das tentações quem? Os piedosos. Aqui é um qualificativo que restringe o grupo de pessoas que realmente podem ser livradas do mal. Do mal aqui, indução ao pecado, de cair em tentação, de capitular. Quem são esses? Os piedosos. Deus sabe livrar os piedosos das tentações. O que implicitamente está dizendo que Deus não tem como livrar os ímpios, que é o contrário de uma pessoa piedosa. Deus não pode livrar, é um termo até difícil de dizer que Deus não pode, mas Deus, na sua maneira de lidar com o ser humano, respeita aqueles que querem viver impiamente. Então, se uma pessoa é ímpia, não é piedosa, não há como Deus livrá-la das tentações. Mas aquelas pessoas que são piedosas, Deus, diz a Bíblia, livra. Você pode estar pensando, mas o que é uma pessoa piedosa, pastor? É uma pessoa perfeita? É uma pessoa que nunca vacila? É uma pessoa que tem uma fibra moral acima da média? Não. À luz da palavra de Deus, veja, piedosa é uma pessoa devota. Piedosa é uma pessoa apegada. Existem duas referências bíblicas que eu vou fazer alusão rapidamente, que esclarecem um pouco. Lembra de Maria que ficou aos pés de Jesus? Ela era uma mulher piedosa. Não porque tinha uma boa performance comportamental necessariamente, mas porque, segundo Jesus, escolhera a melhor parte. Piedosa é toda pessoa que escolhe ficar aos pés de Jesus. Porque Cristo é a fonte de todo bom impulso, diz Ellen White. Só existe um jeito de nós vencermos as tentações, de superarmos as pressões de fora, é termos uma pressão maior dentro. E isso acontece quando nós ficamos em comunhão com Cristo. Então essa é a referência. Alguém que escolhe a melhor parte, uma pessoa piedosa, a pessoa que está aos pés de Jesus. Uma pessoa piedosa, uma pessoa, como eu disse, devota, apegada, é o que diz do Salmo 91, Deus dizendo assim, sobre a pessoa, o justo: livrá-lo-ei, porque conhece o meu nome. Embora o contexto ali seja referente, imediato, sobre livramento físico de praga e etc., mas esse livramento inclui livramento de doenças e pragas, com certeza mais ainda livramento de quedas espirituais. E Deus está dizendo que vai livrar aquela pessoa porque ela conhece o seu nome. Apegou-se a mim, diz lá o Salmo. Essa é a pessoa piedosa. E aqui eu quero então fazer uma pergunta a você para a sua reflexão. Em que medida atualmente você se sente uma pessoa devota a Deus? Em que medida você ultimamente reconhece que está apegado a Deus? Apegada a Deus. Uma pessoa apegada a Deus, de acordo com o livro Caminho a Cristo, é uma pessoa que está pensando frequentemente nele. Os seus melhores pensamentos, motivo das suas meditações. Uma pessoa apegada a Deus. Talvez uma comparação mais comum seria uma pessoa apaixonada. E aqui tem muitos jovens, e mesmo os que já não são, os que são jovens há mais tempo, né?
podemos também dizer que entendemos o que é paixão. Uma pessoa apaixonada, ela não faz muito esforço para pensar no objeto do seu amor. Aqui está o cerne de uma pessoa apegada a Deus. Se você e eu pensamos em Deus apenas quando estamos nos cultos, tem alguma coisa errada com a nossa devoção. Mas se você consegue enxergar Deus enquanto pratica esporte, enquanto estuda para uma prova, enquanto está namorando, se você consegue manter Deus no seu campo de visão, vivendo a sua vida, você está na direção certa. Enquanto cozinha, enquanto canta, enquanto vive, você está apegado a Deus. Deus não é alguém ou uma ideia com a qual você lida apenas em reuniões litúrgicas, mas Deus, de fato, é uma pessoa que tem a sua devoção. Isso faz com que Deus possa nos livrar do mal. Bom, que estas mensagens ou estas frases da oração do Pai Nosso nos ajude a orar com mais fervor e mais frequência. Se você já tem dedicado um bom tempo para orar, você sabe o que tem que fazer. Continue firme. Mas se nesta noite você acha que precisa reforçar a sua dedicação à meditação, à oração, eu a encorajo. A partir de amanhã virá o jogo. Como? De maneira prática. Eu o desafio, em nome de Jesus, se você acha que não está bem das pernas, hoje, antes de dormir, dizer assim: Senhor, eu estou insatisfeito, sim, com minha vida de comunhão com o Senhor. Eu estou insatisfeito, o pastor falou ali, aquilo me incomodou. Eu não sei se eu estou tão apegado ao Senhor, não. Aliás, eu sei, eu não estou. Mas eu gostaria de mudar o jogo, virar o jogo. E eu gostaria que o Senhor me acordasse amanhã, de madrugada, sem sono, para eu sentir que o Senhor está realmente querendo me ajudar. Eu quero sair dessa mesmice. Eu quero ser mais do que um membro de igreja. Eu quero ser uma pessoa dedicada ao Senhor. Eu quero te conhecer como meu Pai. Eu quero te amar de verdade. Se você acha que tem campo aí para crescer, eu encorajo a fazer uma oração parecida, semelhante assim, antes de dormir. E veja o que acontece amanhã. Veja o que acontece amanhã. E se acontecer alguma coisa, como eu acho que pode acontecer, eu gostaria de ouvir sua história. Você pode me encontrar em algum lugar por aí, nas alamedas do colégio, e dizer: rapaz, deixa eu te contar, aconteceu, viu? Deus me acordou de madrugada, sem sono, e eu senti a presença dele ali, e aquilo me fez tão bem. Eu estou falando para você o que muita gente experimenta. O que eu também tenho experimentado pela graça dele. Quantos nessa noite gostariam de fazer uma oração parecida assim? Deixa eu ver a mão. Amém. Então vamos ficar em pé. Pai querido, nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado realmente seja o teu santo nome, Senhor. Que nenhum de nós tenha dúvida sobre a tua integridade. Venha a nós o teu reino, tanto no nosso coração, quanto na breve vinda de Jesus que esperamos, ó Deus, com fé. E seja feita a tua vontade, mesmo quando nós não tivermos a menor noção do que isso implicará. Ó Pai querido, nós temos necessidades, e o Senhor sabe quais são todas elas: saúde, emprego, dinheiro, reconciliação e outras coisas mais. Supre as nossas necessidades, Pai. Perdoa as nossas dívidas, tanto aquelas que temos muita consciência, quanto aquelas que nos são ocultas, porque sem a Tua graça, ó Deus, nós não temos como ser salvos. E não nos deixe, de fato, cair em tentação. Já que elas são inevitáveis, quando estivermos diante delas, que sejamos vitoriosos no nome e no poder de Jesus Cristo. Aqueles que já têm intimidade, que têm costume de te buscar na primeira hora do dia, que o Senhor os conserve assim.
que eles cresçam a cada dia, assim. Mas se nesta noite há alguém, Pai, que reconhece que precisa de uma mudança, precisa tirar mais tempo para te buscar em espírito e em verdade, mas não tem conseguido, e mesmo quando tenta, se levanta frustrada porque não acha que a oração funcionou, não sente a tua presença, se sente perdido, sem fé. Se porventura, tomara que não, mas se porventura, Senhor, houver alguém com sentimentos parecidos assim nessa noite, nós oramos em nome de Jesus que o Senhor toque nessa pessoa. Quem sabe ela entrou aqui muito preocupada, ansiosa, achando que está tudo bagunçado. Sem ânimo. Esse é o momento, Senhor, que nós oramos para que Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração nesse momento, derramando o bálsamo para quem está sofrendo, quem está angustiado, para que o Teu Espírito Santo traga paz, para que todos nós possamos voltar para casa com o coração leve, com a alma lavada, e que realmente, Pai, amanhã todos nós possamos ter um encontro contigo a sós, abrir o coração confiando que estamos orando ao nosso Pai que estás nos céus. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos leve em paz para a nossa casa, em nome de Jesus, amém.